E aí, galerinha, Mate Japa, assunto Geometria Analítica parte 1. Nessa aula estaremos apenas trabalhando com distância entre dois pontos. Dentro do seu plano cartesiano, vamos trabalhar um pouquinho com a marcação para você poder ficar afiado e lembrar. E depois, em cima disso, distância entre dois pontos. Vamos nessa? Então vamos nessa, galera. Essa primeira parte é muito fácil. Iniciando aí com uma parte tranquila, porém importante, tá? Até a próxima. Então vamos nessa, galera. Essa primeira parte é muito fácil. Iniciando aí com uma parte tranquila, porém importante, da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Galera, olha só. Na geometria analítica você vai ter que ter alguns fundamentos básicos e um dos fundamentos é o cálculo da distância entre dois pontos. Então observa só, nesse plano cartesiano aí, você tem um ponto A qualquer e um ponto B. Ponto A, eu estou aqui colocando como suas coordenadas, observe, o x do ponto A e o y do ponto A, beleza? E do ponto B você tem suas coordenadas da horizontal ou no eixo das abscissas, x do ponto B, y do ponto B. Quero calcular a distância entre esses dois pontos, distância entre o ponto A e B ou BA, mesma coisa. Então veja só, você que nunca viu como é que surge a distância entre dois pontos, super tranquilo, é só você lembrar do Teorema de Pitágoras. Então olha só, eu quero calcular a distância que vai do ponto A ao ponto B, beleza? O que você tem que visualizar aqui? E claro, você não vai precisar demonstrar fórmula nenhuma, mas é bom você entender a sua origem, da onde surgiu essa igualdade para calcular a distância. Olha, daqui podemos traçar paralelamente ao ponto A, aqui, paralelamente, perdão, ao eixo horizontal e aqui também no eixo vertical. No momento em que eu faço essa extensão aqui nessas linhas pontilhadas, eu tenho um triângulo retângulo, beleza? E num triângulo retângulo, você sabe que eu posso desenvolver e aplicar Teorema de Pitágoras. Esse aqui, ó, seria um dos catetos do triângulo retângulo e aqui seria o outro cateto, beleza? Se você observar, esse cateto aqui, ó, é a diferença, ou seja, a distância entre YB e YA, ok? Essa distância aqui é essa distância, então nada mais é do que a diferença entre o ponto B e o ponto A, beleza? E aqui, essa distância também é a diferença entre o x do ponto B e o x do ponto A, ok? Você vai ver que com números fica mais simples de você entender. Tá aí, ó. E x do ponto A. Tranquilo? Daqui, você tira a distância do ponto A ao ponto B ou do ponto B ao ponto A. Por quê? Veja, se é um triângulo retângulo, essa distância D é a hipotenusa, mas, então, o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, beleza? Então, por Pitágoras, podemos escrever assim, ó. Opa, fica aqui, ó. Distância ao quadrado, beleza? É igual a cateto, esse cateto aqui, ó, xb menos xa ao quadrado, beleza pura, mais esse cateto aqui, que é yb menos ya ao quadrado. Pronto. Daqui, se eu quero calcular a distância, esse expoente 2 vai para o outro lado da igualdade virando a raiz quadrada. Então, a distância entre o ponto B ao A. Vamos botar aqui, ó, a distância do ponto B até o A. Beleza? É a raiz quadrada desses valores que serão dados no problema. Tá aí, galera. Muito tranquilo. O que você tem que entender... Entender não, o que você tem que tomar cuidado é a ordem que você toma as coordenadas do seu ponto para poder organizar essa continha aqui, beleza? Aqui eu fiz do ponto B, a distância do ponto B ao ponto A. Aí veja que aqui eu comecei na minha montagem da diferença de subtração. Coloquei valores do ponto B primeiro, depois valores do ponto A. Poderia inverter? Obviamente que poderia. Aí se você colocasse XA primeiro aqui, ó, aqui tinha que ser YA primeiro também. Falou? Então tem que ter esse cuidado e esse detalhe. Essa expressão, essa igualdade que define a distância entre dois pontos, você vai ter que lembrar sempre na nossa geometria analítica. Então, por exemplo,
Se eu quero, eu tenho dois pontos quaisquer. Vamos supor aqui que eu tenho um ponto P e um ponto Q. Suponha que o ponto P é 4 e menos 3. E um ponto Q, por exemplo, é 2 e 5. Tranquilo. Quero calcular a distância do ponto P ao ponto Q. Ou a distância do ponto Q ao P. Tanto faz, você escolhe essa ordem, não importa, ok? Lembrando que o segundo valor aqui, ó, das suas coordenadas é o valor da vertical da imagem do y. E o primeiro valor das coordenadas é o valor de x do domínio da horizontal. Falou? Valores do x. Então, olha só, se eu quiser calcular a distância do P ao Q ou Q ao P, não importa a ordem que você vai tomar aqui, vai dar o mesmo resultado. Fica assim, ó. Vamos calcular aqui, ó. Distância do ponto P para o Q. Beleza? Como é que é a distância? É a raiz quadrada de quem? Da diferença entre os valores de x, ou seja, da diferença entre os valores das abscissas. Falou? Então, entre 4 e 2. 4 menos 2 eleva ao quadrado, mais a diferença entre os valores das ordenadas, os valores de y do ponto, menos 3 e menos 5. Então, menos 3 e menos 5 ao quadrado. Firmou? Então, essa distância do ponto P ao Q seria 4 menos 2, 2 ao quadrado. Maravilha. E menos 3 menos 5 menos 8 ao quadrado. Então, menos 8 ao quadrado. Daqui, a distância do ponto P ao Q, 12 ao quadrado é 4. E menos 8 ao quadrado, 64. Tá aí. Sua distância de P a Q seria raiz de 68. Tranquilaço? Da mesma maneira, se você quisesse, lembrando, inverter a ordem, calcular a distância de Q para P, dá o mesmo resultado. Beleza? Vamos mostrar aqui? Rapidamente, ó. Distância do ponto Q ao ponto P. Seria o quê? A raiz quadrada de... Vamos lá aqui, ó. Então, estou pegando do Q para o P, então vou pegar primeiro na ordem os valores, as coordenadas do ponto Q indo para o P. Então, 2 menos 4. 2 menos 4 ao quadrado, mais 5 menos o menos 3. 5 menos o menos 3 ao quadrado. De boa? Você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tranquilamente, ó. 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 ao quadrado. Show de bola. Aqui, ó, o oposto do menos 3 dá mais 3, beleza? O oposto do menos 3 dá mais 3. 5 mais 3, 8 ao quadrado. Você vai verificar que o resultado tem que ser o mesmo, até porque você está calculando distância. Se eu estou calculando distância de um ponto ao outro e tomando os mesmos dois pontos para calcular a distância, como é que a distância pode ser diferente? Então, daqui, ó, menos 2, tranquilo? Opa, botei a 4 aqui, ao quadrado, galera. Menos 2 ao quadrado, 4. E 8 ao quadrado, 64. Então, tá aí, ó, raiz de 68. Beleza? Distância entre dois pontos, tranquilo, tranquilo, fácil, não tem mistérios. Se você fosse marcar, por exemplo, esses dois pontos P e Q no plano cartesiano, dependendo das questões, é interessante que você desenhe. Porventura, não tem a necessidade de sempre você desenhar. Então, olha só, se eu quisesse desenhar, ficaria assim, ó. Vamos botar bem aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Eita, troço torto dos infernos. O demônio. Pronto, deu uma endireitada aí. Então, olha só. Tá aqui, nossas coordenadas. Beleza? Então, poderia ficar assim, ó. Nossa senhora, coisa feia da porra. Aqui, galera, ó. Ponto P, 4 e menos 3. 4 na horizontal, menos 3 na vertical. Vamos supor que estaria aqui, ó. 4 e menos 3. Beleza? Tá aqui, ó. Aqui seria o seu ponto P. E quem seria o quê? 2 e 5. 2 na horizontal, 2 na horizontal e 5 na vertical, lá em cima. 5. Tá aqui o ponto Q. Então, você iria determinar a distância do ponto P ao Q ou do Q ao P. Olha aí, ó.
é essa distância que a gente acabou de calcular. Beleza? Ponto P é o Q é o P. A distância é raiz de 68. Tranquilidade? Facinho, né? Mas, agora olha só. Antes da gente dar prosseguimento nessa parte de distância entre dois pontos, que é importante, vamos fazer duas situações em que você não precisa calcular distância para resolver alguns problemas. Basta você ter a noção de posicionamento de pontos no plano cartesiano e conceitos geométricos. Então, olha só. Se eu colocar uma situação da seguinte forma. Vamos ver assim, galera. Ó. Olha essa situação. O ponto 32 é vértice de um quadrado de área 16 e lados paralelos ao eixos cartesianos. Determine os outros três vértices do quadrado. Então, olha só. Eu tenho um ponto com as suas coordenadas, ele é vértice do quadrado de área 16. Beleza. E lados paralelos aos eixos cartesianos. Isso aqui é importante, ó, paralelos aos eixos. Ele quer saber quais são os outros três vértices do quadrado. Galera, olha só. Primeiro de tudo, como é quadrado e a área é 16, você sabe que se a área é 16, o lado é 4, ok? Se eu tenho um quadrado que vale 16 como área, o lado desse quadrado tem que ser 4. Por quê? Porque a área de quadrado não é lado ao quadrado ou lado vezes lado. Então, se eu fizesse lado vezes lado ou lado ao quadrado para dar um resultado 16, esse lado, o lado do quadrado tem que ser 4. Beleza? O porquê disso? Fácil. Olha só como é que a gente vai fazer. Aqui não é necessário a gente ter que ter que calcular a distância entre os pontos para descobrir os outros três vértices. Basta você ter a noção e descobrir quanto é o lado desse quadrado e essa informação aqui, ó, paralelos aos eixos cartesianos. Então vamos colocar aqui, ó, o ponto 32 como sendo um vértice e determinar os outros. Observa, pessoal. Vamos fazer aqui o nosso plano cartesiano assim, ó. Vamos ver se eu não vou fazer torto essa meleca. Ah, moleque doido de cola tenaz. Tá razoável. Vamos ver aqui. Eita. O japonês burro. Vamos ver se vai ficar um pouquinho de boa aí, retinho. Não tá legal. Vai assim mesmo. Mas, então olha só. Vamos lá. Galera, eu vou localizar aqui, ó, o ponto 32, beleza? 3 na horizontal, 2 na vertical. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que a distância seria 1, 2, 3. 3 na horizontal aqui e 2 na vertical. 1, 2. Beleza. Aqui está o nosso ponto. O ponto 32. Ele está falando que esse ponto é um dos vértices do quadrado. O quadrado tem área 16, então o lado do quadrado tem que ter 4. E olha só, os lados são paralelos aos eixos cartesianos, ou seja, os lados são paralelos ao eixo horizontal e ao eixo vertical. Então o quadrado vai ter o quadrado que vai ser formado pode ser assim, ó. Um lado vai vir para cá, o outro para cá. Beleza? Um lado vai vir para a direita, o outro vai subir. E aí você consegue formar um quadrado bem aqui. Ou então, poderia ser assim, ó. Um dos lados vem para a direita e o outro vai para baixo. Aí você teria um outro quadrado aqui. Ou então, um dos lados vai para cima, ó. Sobe 4, ok? Lado 4. E vai para a esquerda 4 também. Então, seu quadrado ficaria aqui, ó. Beleza? Ou então, o seu lado poderia vir para cá, ó. Lado 4 aqui. E aqui, lado 4. Você teria outro quadrado. Então, é possível você representar aqui 4 quadrados, beleza? 4 quadrados a partir do ponto 3 e 2. Ele não definiu se esse quadrado estaria obrigatoriamente no primeiro quadrante, segundo, terceiro ou quarto, ou em qualquer outra posição. Então, vamos definir aqui todos os vértices possíveis desse quadrado, beleza? Então, olha só, galera. Como está paralelo aos eixos, e o lado é 4, olha para cá. A partir daqui,
que o valor da horizontal aqui das abscissas desse ponto é 3, conta mais 4. Beleza? Se você contar mais 4 unidades para a direita, vai chegar até o 7, não é? Aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vai andar mais 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí, o seu gráfico ficaria assim, ó. Se liga. Tá aqui, ó. Um dos vértices estaria aqui. E esse aqui seria um dos lados do seu quadrado. Olha o outro lado. Sobe aqui, ó. Daqui vamos subir. Conta paralelamente ao eixo vertical, porque ele falou que é paralelo aos eixos. Sobe 4 unidades. Quando você sobe 4 unidades aqui, ó, a partir do 2, vai para o 6, não é isso? Subir 4 unidades fica assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E aí, o ponto que definiu o outro vértice do quadrado estaria aqui. Beleza? Isso aqui, ó, mede 4, ó. Essa distância é 4. Tranquilo? Pronto, daqui, ó, você já consegue definir o quarto vértice. É só você prolongar para cima aqui e desse ponto para a esquerda. Beleza? Você formou aí o quadrado com vértice em 3, 2. Beleza? Fácil, né? Só que isso aí é uma das possibilidades. Ele quer saber, determina os outros 3 vértices. Quais são os outros 3 vértices? 7 e 2. Aqui seria o 7 e 2. Esse aqui, ó. Aqui seria o 7 e 6. 7 e 6. E esse vértice aqui seria o 3, 6. Que bobs? Só que você sabe que esse quadrado, esse vértice aqui, ó, eu poderia formar um quadrado a partir desse vértice para a esquerda. Então, como é que ficaria? Olha só. Tá aqui meu quadrado, galera. O primeiro. Beleza. Poderia vir para cá também, ó. A partir desse ponto, vir para a esquerda. Daqui do 3 até aqui, ó. Essa distância são 3 unidades. Como o lado é 4, então mais uma unidade para a esquerda para no menos 1. Para no menos 1. Bem aqui. E o seu ponto estaria aqui, ó. Menos 1 e 2. Beleza? Menos 1 e 2. Aqui estaria o lado quadrado. E aqui, ó. Para cá também você formaria mais um lado de 4 unidades. Sabe que essa distância aqui, ó, é 3, beleza? Com mais uma unidade. Ou seja, paria no menos 1 no eixo horizontal. O seu ponto estaria bem aqui, ó. Tranquilo? Aqui você formaria o seu outro quadrado, ó. O outro. De boa? Ficou feinho aí? Aí, quais seriam as coordenadas do seu quadrado? Aqui nesse ponto seria menos 1 com 2. Menos 1, 2. Aqui seria menos 1 e 6. Beleza? 3 e 6. E por fim aqui, já sabemos que é o 3 com 2. Beleza? Tá aí. Outra possibilidade de se desenhar seu quadrado. Ou aqui também, ó. Galera, vamos fazer um quadrado aparecer bem aqui, ó. Partindo do vértice 3, 2. Já puxei 4 unidades para cá. Desce 4 unidades. Daqui para cá, ó. Daqui desse ponto até chegar no eixo horizontal, eu tenho 2 unidades de distância. Como o lado é 4, tem que ter mais 2 para baixo aqui. Então vamos marcar aqui 2 unidades para baixo. Menos 1, menos 2. Beleza? E aí, ó, seu vértice ficaria aqui, ó. Desce 2. Tá aí. Aqui você formaria o seu quadrado, ó. Ladinho aqui. E aí você prolonga aqui também. Pronto, ó. Formou o seu quadrado. Qual seria as coordenadas dos seus vértices? Aqui, ó, seria 3 com menos 2. E aqui 7 com menos 2. Beleza? Tranquilo, né? E aí, fechando, ó.
puxou para a esquerda, mas aqui também tem daqui para cá 3 unidades. Puxa mais um, para no menos 1, ficaria aqui, ó. Fecharia o seu quadrado. Então você tem 3 possibilidades de marcar aí o quadrado. 4, perdão. Para poder marcar a partir do vértice 3, 2. Falou? Então aqui, ó, esse vértice seria quem? Menos 1 na horizontal e 2 na vertical. Menos 2 na vertical. Beleza? Vou ver aqui, ó. Menos 1 e menos 2. Tranquilo? E aí, você consegue determinar os 4 quadrados possíveis a partir do vértice 3, 2. De boa? Tranquilo, né? Aí, olha só. Eu falei que tem situações que você não precisa ficar calculando distância entre 2 pontos. A gente vai calcular nesta aula. Mas é interessante que você saiba mexer com esse posicionamento na prova do Enem. Falou? Olha a outra. Também quer mexer só com posicionamento. Opa, mas ficou torto isso aqui, viu? Tá de boa. Vamos lá. Aí, olha só. O cara fala assim. Os pontos A, 3, 1, B, 6, 1 são vértices da base de um triângulo. Então, eu tenho 2 vértices de um triângulo. Determine as coordenadas do vértice C para que o triângulo seja isósceles e tenha área 15. Galera, olha só. Interessante que você saiba fazer o gráfico dessa situação. Importante. Facilita para você poder compreender. Então, observa só. Vamos colocar aqui o nosso plano cartesiano. Tá aí de boa. E vamos marcar aqui os pontos A e B. Ó. Ponto A, 3, 1. Ponto B, 6, 1. Ponto A, 3, 1. 3 na horizontal, 1 na vertical. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3 na horizontal, 1 na vertical. Aqui está o teu ponto A. Beleza? Ponto B, 6 na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1 aqui, ó, na vertical. Pronto. Aqui está o ponto B. Ele está falando que os pontos A e B são vértices da base de um triângulo. Quer saber quais as coordenadas do vértice C para que o triângulo seja isósceles e tenha área 15. Olha só, galera. Isso aqui está falando que é a base de um triângulo isósceles. Beleza? Esse triângulo isósceles, concorda comigo que ele pode subir aqui, ó, ou descer? Tanto faz. Aí quer saber quais são as coordenadas. Olha, veja só. Ele já está te dando que a área é 15 de um triângulo isósceles. Lembra que triângulo isósceles tem 2 lados iguais. Como é que eu vou definir o terceiro ponto? Veja. Se eu sei que a área é 15 e eu tenho a base, eu consigo determinar qual seria a altura desse triângulo. Concorda? Por quê? Porque eu sei que área de triângulo é base vezes altura sobre 2, beleza? A área vale 15. Tranquilo? A base, se você observar a figura, ele falou que os vértices A e B são base do triângulo. Então, a base é essa distância aqui, ó. E essa distância de 3 a 6 é 3. Beleza? Essa distância é 3. Falou? 6 menos 3, 3. Então, a sua base seria 3. E aí você determinaria quem seria a sua altura. Tranquilo? Olha só. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 2 vezes 15, 30. E o 3 está multiplicando, passa dividindo. Ficaria 30 por 3, 10. Beleza? 2 está dividindo, passa multiplicando. Fica 15 vezes 2, 30. 3 está multiplicando, passa dividindo. 30 por 3, 10. Então, a sua altura do triângulo seria de 10 unidades. Ué, como o triângulo é isósceles, você poderia fazer isso aqui, ó. Sobe 10 unidades aqui para cima. Se você subir 10 unidades, como aqui está no 1, sobe 10, para no 11. Vamos supor que o 11 está bem aqui, ó. 11. E para esse aqui se tornar um triângulo isósceles, basta você localizar esse ponto aqui, ó, perdão, essa coordenada do eixo Y,
exatamente bem no meio da distância entre A e B. Ou podemos falar bem do ponto médio do vértice A ao B. Aqui a gente não precisa definir cálculo de ponto médio não, tá, galera? Não tem necessidade de fazer o cálculo de ponto médio. Isso a gente vai fazer na segunda parte. Falou? Veja que exatamente a metade, o ponto médio, ou a metade do segmento de AB fica aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Entre 4 e 5 fica o meio. Seria 4,5 bem aqui, ó. Que seria 4,5. Beleza? E aí, ó. Aqui estaria o outro vértice, formando assim o seu triângulo isósceles. Beleza? Então, esse 4,5 aqui, ó, tá entre 4 e 5. Então, esse vértice que ele está pedindo aqui, ó, seria na horizontal 4,5. Vou botar aqui, galera. 4,5 e na vertical 11. Se você fosse colocar aqui na forma fracionária, isso aqui dá 9 sobre 2, beleza? E 11. Esse são as coordenadas do vértice C que ele pede, falou? Obviamente também você poderia fazer esse triângulo, ficar com esse vértice C para baixo, abaixo do eixo X. Faria isso aqui, ó. Ó. Se eu pegar 10 unidades, a altura do triângulo é 10. Se eu pegar 10 unidades a partir do 1 para baixo, se você contar 10 aqui, galera, 10 unidades, vai para onde? É só você contar aqui, ó. 1, de 1 até 0, de 1 até 0 é uma unidade, falta quanto? Mais 9, beleza? De 1 até 0, uma unidade. Total tem que estar 10 unidades, então faltam 9 unidades para baixo. Vamos supor que aqui está o menos 9, então, ó. Falou? Daqui até aqui, essa distância tem 10 unidades. E aí o seu vértice C ficaria aqui, ó. Tranquilo? E aí daqui surgiria o seu triângulo isósceles. Beleza? Esse ponto seria quem? Seria o 4,5 na horizontal e menos 9 na vertical. Ou 9 sobre 2, que é a mesma coisa que 4,5, menos 9. Aqui estaria as suas duas situações. Tranquilo? Fácil, né? Eu estou colocando situações em que na prova do Enem pode vir a aparecer coisa semelhante. A última vez que caiu geometria analítica na prova do Enem foi na prova de 2013, se não me engano. Então não tem tanta frequência de cair a parte de geometria analítica. Então vamos estar abordando situações em que você relembre e que você use esses conceitos na sua prova. Tranquilidade até aqui? Massa, né? Conforme dito, eu falei que a gente ia trabalhar um pouquinho nessa parte inicial sem calcular distância. Agora a gente pode começar a calcular distância entre dois pontos, falou? E a gente vai fazer esse cálculo de distância entre dois pontos já numa questãozinha mais interessante, mais aprimorada, com mais requinte, bem bacana, e a gente consegue abordar várias situações. É uma questãozinha da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Particulares. Tá aqui, ó, das escolas públicas, perdão, da OBMEP, tá? Vamos ver como é que sai aqui? Vamos lá? Olha só. O quadrado da figura tem um vértice na origem. Aqui. Quando eu falo vértice na origem, tu tem que lembrar que as coordenadas desse vértice aqui é 0, 0. Falou? Outro no ponto 10, 7, tá aqui. O vértice do quadrado, ponto 10, 7. E um terceiro no ponto AB, que é esse aqui. Quer saber qual é o valor de A mais B? Aí vem as alternativas. Galera, vamos fazer aqui bem devagar, para você que tem mais dificuldade, como é que você poderia trabalhar com essa questão. Ó, se está falando que é um quadrado, e está te dando esse vértice 10, 7, é possível determinar qual seria essa distância aqui, ó. Se eu sei qual é essa distância, calculada essa distância, do ponto que vai do 10, 7 para a origem 0, 0, essa distância vai ser a mesma para todos os lados do quadrado, porque os lados são iguais, beleza? E aí, eu vou determinar então qual seria essa distância.
Porque eu sabendo qual é essa distância também, eu consigo determinar quem seria o A e o B. Eu preciso saber quem é o A ou o B para poder marcar essas alternativas, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a distância do vértice 10, 7 para a origem 0, 0. Então vamos nessa? Olha só. Então vamos calcular aqui, ó. Vamos botar bem aqui, ó. Distância. Então, vamos botar aqui, ó. Distância 10, 7 para a origem. Beleza? Como é... Opa, foco. Aí. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Olha, vimos no início da nossa aula. Aqui, ó. Raiz quadrada de a diferença entre os valores da horizontal, dos valores de x, da horizontal ao quadrado, mais a diferença entre os valores de y ao quadrado. Ou a diferença entre os valores das abscissas de seus pontos ao quadrado, mais a diferença entre os valores das ordenadas de seus pontos ao quadrado. Beleza? Então vamos ver como é que fica aqui. Ó. Distância vai ser a raiz quadrada de... Aqui vamos fazer a diferença entre os valores da horizontal. Ué, o valor da horizontal aqui, ó, é 10 e 0. Então vamos botar aqui, ó, 10 menos 0 ao quadrado mais 7 menos 0 ao quadrado. De boa? Essa distância, ó, 10 menos 0 dá 10. 10 ao quadrado, 100. Então eu tenho 100. 7 menos 0, 7. 7 ao quadrado, 49. Beleza. Então a distância do vértice 10, 7 até a origem é 149, raiz de 149. Tranquilidade? Então aqui eu tenho a raiz de 149, essa distância. Se a distância de raiz, se a distância desse lado aqui, ó, desse segmento que faz parte do lado quadrado é raiz de 149, aqui também é raiz de 149. Então vamos ilustrar aqui, ó, posicionar que esses dois lados, galera, é raiz de 149. Beleza? A distância. De boa? Ok. Agora olha só. O que eu tenho que fazer? Determinar o valor de A e B. Como é que eu posso trabalhar com essas informações? Galera, olha só. A gente tem que ver situações em que eu possa fazer com que o A e o B cheguem num valor ou que apareça o A mais B. O que eu posso tirar daqui? A gente pode calcular e representar a distância que vai do vértice 10, 7 até o AB. Ok? Ou também, ó, se dá para você tirar aqui uma diagonal do quadrado. Ok? Se eu fizesse aqui, ó, eu tiro uma diagonal do quadrado. Consigo tirar uma relação com o vértice A e B. Vamos ver qual é essa distância aqui, ó. Essa distância. Essa distância vem de um triângulo retângulo, ó. Porque é um quadrado, então o ângulo aqui é reto. Ué, se o triângulo é retângulo, concorda que aqui eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras? Beleza? Essa distância aqui, ó, teorema de Pitágoras. Falou? Distância que vai daqui até aqui. Beleza? A gente vai escrever isso aqui daqui a pouquinho. Deixa essa figura aí. Eu vou escrever agora assim, galera, ó. Quero calcular a distância, quero fazer a representação da distância do ponto AB até o 10, 7. Falou? Vamos escrever aqui? Vai ficar assim, ó. Vamos deixar bem aqui, ó. Distância. Vai ser do vértice que tem os valores AB até o vértice 10, 7. Beleza? Eu sei que essa distância entre esses dois vértices tem que dar a raiz de 149. Então, olha só. Distância é igual a raiz quadrada de a diferença entre os valores das abscissas, ou a diferença entre os valores do eixo x. A menos 10 ao quadrado, mais b menos 7 ao quadrado. Tranquilo? Eu sei que essa distância desse vértice até aqui é raiz de 149.
raiz de 149. Isso é igual a raiz de... Aqui eu tenho o quadrado perfeito. Eu posso desenvolver esse quadrado perfeito. Falou? Então, olha só. Eu vou desenvolver agora não. Deixa aqui. A menos 10 ao quadrado mais B menos 7 ao quadrado. Não vou desenvolver. Eu sei que aqui, ó, eu posso eliminar as raízes nessa minha igualdade. Beleza? Por quê? Porque se eu elevo ao quadrado ambos os lados da igualdade, se eu elevo ao quadrado ambos os termos da igualdade aqui, essa raiz ela vai embora. Falou? Então aqui fica 149 é igual a menos 10 ao quadrado mais b menos 7 ao quadrado. Tá aí. Só que eu tenho uma igualdade que eu tenho o a e o b. Eu não consigo descobrir quem é o a e quem é o b. Eu preciso de uma outra igualdade para poder definir isso daqui. Eu sei que aqui, ó, vai aparecer um a ao quadrado, um b ao quadrado, um a, um b, na hora que você desenvolver o quadrado perfeito. Tá? Então aqui, ó, eu vou desenvolver mais à frente. Deixa do jeito que está aqui. Então eu mexi com isso aqui, ó. E parei nisso. Não consigo sair dessa situação. Então eu vou mexer agora com isso aqui, com a diagonal do meu quadrado. Beleza? A diagonal do meu quadrado eu posso desenvolver aqui através do teorema de Pitágoras. E depois eu posso representar a distância entre o vértice que tem coordenadas A e B até a origem 0, 0. Então o que eu vou fazer agora? Se liga, galera. Deixa essa parte aqui. E essa aqui. Eu vou representar a distância do vértice AB, perdão, do vértice que tem as coordenadas A e B até a origem. Como é que fica? Ó, vamos fazer aqui. Distância. Do vértice que tem as coordenadas A e B até a origem. Beleza? Então, distância vai ser raiz quadrada de A menos 0 ao quadrado mais B menos 0 ao quadrado. Tranquilo? Daqui, ó, a distância vai ser A menos 0 da A, então A ao quadrado, B menos 0 da B, B ao quadrado, na raiz quadrada. Tranquilo? Aqui, ó, é a distância que vai do vértice de coordenadas A a B até a origem. Porém, daqui, eu já vou puxar um teorema de Pitágoras para saber qual é o valor dessa distância. Dá para calcular quanto mede isso aqui, ó, numericamente. Falou? Então, eu vou calcular aqui, ó, nesse triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, tá? Isso aqui eu vou chamar de uma distância D. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ó, vai ficar hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, 149 na raiz ao quadrado, e cateto ao quadrado, 149 raiz ao quadrado. Daqui, ó, distância ao quadrado é igual. Aqui eu posso dividir o expoente 2 com o índice da raiz, aqui também, então fica 149 mais 149. Essa distância ao quadrado dá 298. Beleza? Tem essa distância aqui, ó. É a raiz quadrada de 298. Essa distância é a raiz quadrada de 298. Mas essa distância aqui, ó, galera, é essa distância que vai do vértice de coordenadas A e B até 0, 0. Origem. Beleza? Essa distância aqui é do vértice de coordenadas A a B até 0, 0. Então isso aqui, ó, vale isso, raiz de 298. Beleza? Então vamos ficar fazendo assim, ó. Isso aqui vale quanto? Raiz de 298. Ó que maravilha. A gente vai tirar uma relação daqui, ó. Isso é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Opa! Ó, posso eliminar as raízes quadradas. Lembrando que basta eu elevar ao quadrado ambos os lados da igualdade. Falou? Aí vai ficar 298 é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Mas ele quer que você calcule
qual o valor de A mais B? Aqui está A ao quadrado mais B ao quadrado, que é 298. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho essa igualdade aqui, ó, e essa que eu tinha parado. Então, eu vou desenvolver essa igualdade agora. Aí, nessa igualdade aqui, vai aparecer um A ao quadrado e um B ao quadrado. E onde aparecer A ao quadrado e um B ao quadrado na soma, olha só, A ao quadrado e B ao quadrado na soma, e eu vou substituir por 298. Beleza? Tá acompanhando aí? Então, vamos prosseguir com o nosso desenvolvimento? Observe, hein? Daqui, continuando agora, ó, 149 é igual. Quadrado perfeito, galera, eu vou fazer direto, hein? Vou fazer direto. Vai ficar aqui, ó, o quadrado do primeiro A ao quadrado. Menos. Duas vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o 10. Duas vezes A, 10. Mais o quadrado do segundo, o quadrado de 10 é 100. Mais, aqui, quadrado perfeito aqui. Quadrado do primeiro, que é o B. Menos, duas vezes o B e o 7, ou seja, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos duas vezes o B vezes o 7. Mais o quadrado do segundo. Qual o quadrado do 7? 49. Organizando essa igualdade, como é que ficaria aqui, ó? 149 é igual a ao quadrado mais B ao quadrado aqui. Aqui, galera, dá 2 vezes 10, 20. Vai ficar menos 20A. Aqui, ó, 2 vezes 7, 14. Menos 14B. Belezinha? Aqui, ó, 100 mais 49. 149. Beleza. O que vai acontecer aqui? Observe. Ó, esse é 149. Se eu mandar para o lado direito da igualdade, 149. Se eu mando para o lado direito da igualdade, vai zerar com esse 149. Porque isso aqui está somando, vai passar subtraindo. Falou? Vai ficar 149 menos 149. Daria zero aqui. E onde está o A ao quadrado mais B ao quadrado? Ó, A ao quadrado mais B ao quadrado, quem é A ao quadrado mais B ao quadrado? 298. Então, isso aqui, ó, pode ficar sendo o 298. Beleza? Que ficaria igual a zero menos 20A menos 14B. Tranquilos? Aí, ó, vou passar o 20A. Engoli, galera, aqui, ó, 20A, tá? Menos 20, 20A, menos 14B. Vou passar o 20A e o 14B pro lado esquerdo. Vai passar somando. Vai ficar aqui, ó. Opa! Tá vendo que eu tô bagunçando, mas ó, é uma bagunça organizada. Vai ficar aqui, ó. 20A mais 14B igual a 298. Tranquilex? Concorda que aqui para diminuir meus valores, ó, eu posso dividir todo mundo por 2. Porque todo mundo é múltiplo de 2 aqui. Todo mundo é múltiplo de 2. Então, 20 dividido por 2, 14 dividido por 2, 298 por 2. Beleza? 20 por 2 dá 10, fica 10A. 14 dividido por 2, 7B. E 298 por 2 dá 149. Tá aí. Ele quer saber... Opa! Quer saber quem é A mais B? Para marcar as alternativas. Galera, olha só. O que você tem que perceber aqui? Daqui não tem mais como você tirar informação nenhuma para tentar jogar um valor para o A e para o B. A partir daqui, você vai atribuir mesmo valores. Observe. O que você vai ter que pensar? Vai ter que pensar em dois números que essa igualdade satisfaça. Obviamente, você não vai sair chutando valores absurdos. Você vai pensar assim, ó. A e B tem que ser quanto? Galera, se você olhar para o teu gráfico aqui, ó, tá bem bonitinho. Concorda que as coordenadas de A e B, ó, no vértice 10, 7, aqui, ó, essa distância, perdão, as coordenadas da vertical é 7, bem aqui. Então, esse B aqui, ó, o B tem que ser um valor bem acima de 7. Consegue perceber isso aí? Se você olhar a proporção, ó, se você fosse levar como proporção, se daqui até aqui é 7, mais 7 ficaria aqui, ó, 14. Então você poderia pensar assim, bom, então vou começar a atribuir valores acima de 14 para o B.
tá? E o A, olha só, aqui, ó, é 10 no gráfico, beleza? O A, se você fosse levar pela proporção bem aqui, ó, o A é um valor menor do que 10, com certeza. Então, o A tem que ser valor menor do que 10 e o B tem que ser maior do que 7. Então, aqui você vai atribuir um valor para B e para A, ou para A e B, e definir qual é que dá a condição dessa igualdade aqui, ó, 149. Beleza? Como é que eu vou fazer? Olha só. Vamos pensar assim, ó. Se liga. Vamos ver se você acompanha. Eu vou começar a atribuir um valor para o B. Eu acho que eu consigo dar menos valores para o B para encontrar o A. Ó, eu falei assim. Se essa distância daqui da origem, ó, da origem até aqui é 7, se você tomar mais 7 é 14. Chegaria mais ou menos a essa distância aqui, ó. Falou? Então, de forma arbitrária, vamos chutar um valor acima de 14. Por exemplo, vou jogar um valor 15. Falou? Vou jogar um valor 15. Considerar que 15 é o B. Se eu considerar que o 15 é o B, o A tem que valer quanto para satisfazer a igualdade? Olha. Se liga. Joga aqui 15, ó. Falou? No lugar do B, joga 15. Se eu jogar 15 aqui, fica 7 vezes 15, 105. Ok? 105. Se eu passar o 105 para cá, fica 149 menos 105. Daria 44. Aí esse 10 ia passar dividido 44. Ia ficar 44 por 10 dá 4,4. Beleza? 4,4. Só que 15 com 4,4 vai dar um número decimal. E as alternativas todas dão inteiro, tá vendo aqui? Se eu somar A mais B, tem que dar tudo inteiro, não pode dar decimal. Então, se eu jogo no lugar do B o 15, o A vai valer 4,4, não pode. Falou? Então, vamos atribuir um outro valor. Por exemplo, no lugar do B aqui, ó, vamos colocar o número 17. 17. No 15 não deu, vamos jogar no 17. Se eu botar 17 aqui, ó, fica 7 vezes 17, dá 119. Aí eu passo 119 para cá subtraindo, fica 149 menos 119, dá 30. E aí ficou 30, 10A igual a 30, o 10 está multiplicando, vai passar dividindo 30 por 10, 3. Opa, dá exato. Dá exato. Então, se eu joguei aqui 17 para o B, 17 aqui para o B, se eu jogar 17 para o B, o A dá 3. Você vai ver que vai dar um número exato aqui, na hora que eu somo, ó, dá um número natural, beleza? Então aqui, ó, 7 vezes 17 dá 119. Aí passa 119 subtraindo, 149 menos 119 dá 30. Aí o 10, está multiplicando, passa dividindo, 30 por 10, 3. Pronto. Aí eu tenho resultados exatos, ó. O A vale 3, o B vale 17. Se eu somar esses dois aqui, dá o quê? 20. Beleza? E aí, ó, opa, tem alternativa. Seria a letra absurdo. Beleza? Questãozinha show, né, moleque? Aí você fala assim, que questão show o que, japonês? Essa porra do demônio aqui, olha o tanto de conta que você fez. Galera, eu peguei justamente essa situação aqui de uma questão das Olimpíadas por abordar vários cálculos de distância. Então, o intuito aqui nesta aula é você trabalhar com a distância, beleza? Trabalhar posicionamento, como fizemos nas duas questões anteriores. E agora, nesse posicionamento, trabalhar com várias distâncias aqui. E, além disso, lembrar do Teorema de Pitágoras que fizemos bem aqui, ó. Belezinha? Tranquilo? É isso aí. Essa abordagem dessa parte 1 da nossa aula é para você poder se situar um pouquinho com a geometria analítica, a visualização dessa geometria no seu plano cartesiano e fazer cálculo de distâncias, ok? Espero ter contribuído. Não deixe de ver a segunda e a terceira parte. Mate Japa, o ensino da matemática a todos. Um abraço e até a próxima.